A gente vai esperar só mais 5 minutinhos. Pedir só para vocês, por favor, manterem os microfones fechados. Se puderem, por favor, mantenham os vídeos fechados nesse momento, só para a gente evitar qualquer instabilidade, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar, né, em respeito até aos que já estão aqui. Queria dar as boas-vindas para todos vocês. Hoje nós vamos começar com um tema, o primeiro webinar da nossa série. O Grupo Mulheres Real Gov foi fundado o ano passado, em 2019,
e ele surgiu com o intuito de contribuir para o crescimento das mulheres profissionais de relações institucionais e governamentais, para discutir a questão de inserção, diversidade e inclusão. E um dos objetivos que a gente tem era justamente um programa de mentoring que teve que ser suspenso nesse momento por conta de toda a pandemia e como sobrecarregou muitos profissionais de HealthGov, a gente optou por fazer essa série de webinars. Então, a gente vai ter duas séries diferentes, uma série de webinars que estão relacionados à gestão de carreira e outro que vai ser relacionado ao dia a dia da profissão de HealthGov. Para começar, hoje nós vamos ter um de gestão de carreira, que é justamente sobre inclusão e diversidade na profissão de relações institucionais e governamentais. E antes de começar, eu queria só agradecer a Dharma, Political Risk and Strategy, porque eles disponibilizaram o canal deles no YouTube, aqui na pessoa do Creomar, que está aqui acompanhando com a gente. Eles disponibilizaram o canal do YouTube e a gente vai conseguir transmitir ao vivo pelo YouTube esse webinar. Meu nome é Verônica Horner-Hall, para aqueles que não me conhecem. Eu sou bióloga de formação, especialista em políticas públicas, mestre em desenvolvimento sustentável e hoje eu sou relações institucionais numa indústria química. Sou uma das cofundadoras do Mulheres HealthGov, junto aqui com a Juliana Celupi, a Mica Bastos, a Fabi Lazareschi e a Suelma Rosa, né, que estão aqui todas presentes também no nosso webinar. E a gente tem uma honra de trazer aqui esse tema, porque o Grupo Mulheres HealthGov preza pela questão de diversidade, é a nossa pauta. A gente, inclusive, incluiu mais aqui no nosso logo, que é justamente para incluir todo mundo, né? E aí a gente pensou e trouxemos aqui especialistas em RH e um gestor para poder conversar. A ideia é que a gente tenha uma ampla discussão sobre o tema. Eu sei que o tempo é curto, a gente vai ter aí mais ou menos 1h20 para essa discussão. Então, eu vou abrir com os nossos palestrantes. Depois da abertura e da fala inicial de cada um deles, a gente vai passar um pouquinho pelo perfil do que é a área de HealthGov e desses profissionais, e eu vou fazer algumas perguntas para iniciar o debate. Depois das minhas perguntas, a gente vai abrir para que os participantes aqui presentes possam se inscrever. Então, conforme a gente for caminhando com o webinar, vocês podem ir se inscrevendo. A Suelma está no nosso back-office aqui, ela vai organizar a fila das perguntas. As perguntas vão poder ser feitas ao vivo, então, nesse momento, vocês vão poder abrir o vídeo, se vocês quiserem, e o microfone para fazer as perguntas, ou vocês podem fazer a pergunta mandando pelo chat, tá bom? Eu vou reforçar só que vocês, por favor, fechem o microfone para que a gente não tenha nenhum ruído durante a fala dos nossos palestrantes aqui, dos nossos debatedores. E eu vou começar pela Tatiana. A Tatiana Freitas, ela é graduada em Engenharia Química pela USP, pela Escola Politécnica, fez pós-graduação em Administração de Empresas pela Getúlio Vargas, é fluente em português, inglês e espanhol. Antes de ingressar na Russell Reynolds, que também gostaria de agradecer aqui, que foi nossa parceira nesse primeiro webinar, ela trabalhou na Agilium Worldwide, onde liderou projetos de busca de executivos para uma vasta gama de clientes locais brasileiros, nos mercados industriais, bens de consumo, equipamentos médicos e serviços financeiros. Antes disso, a Tatiana foi Senior Associate em uma empresa internacional de busca de executivos, onde ela pôde liderar projetos para empresas de bens de consumo e life science. Anteriormente, como diretora executiva da Interbrand, ela gerenciava projetos de avaliação e de estratégia de marcas em mercados financeiros, petrolífero, de bens de consumo e varejo em países da América Latina e da Europa. Antes da Interbrand, Tatiana foi gerente de marcas na General Electric, responsável por gerenciar o desenvolvimento e lançamento de novos produtos. Ela iniciou a carreira dela na área de vendas da Procter & Gamble. Tati, fica à vontade, eu vou te dar aí 10 minutinhos para você fazer uma fala inicial sobre essa questão de diversidade e inclusão. Verônica, muito obrigada.
Estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui, uma honra. Obrigada pelo convite, em meu nome da Russell. A Russell Reynolds, esse mês, fica com o logo colorido, não é à toa. A gente já é há muitos anos não só defensor, mas muito ativo na causa de diversidade e inclusão. Então, não é por acaso aqui que a gente está com a logo colorida. E eu estava ouvindo você falar, falando assim, nossa, quanta coisa, já passou tanto tempo. Eu me sinto saindo da faculdade, como se fosse ontem. Eu estou na Russell há 7 anos. A minha dedicação em termos de setor mais concentrada naquilo que é tecnologia digital e a fronteira com o consumo. Mas eu tenho uma expertise de função, então faço muitos projetos para posições em corporate affairs, então relações institucionais de uma forma bem ampla, e isso obviamente inclui relações governamentais, né? E, além disso, eu capitaneio aqui a disciplina de diversidade e inclusão. A gente tem um grupo internacional, consultores de todos os países, que se dedicam a projetos de diversidade e inclusão, e já há algum tempo, até um pouco antes desse assunto se tornar tão presente e tão difundido. Quer dizer, é uma jornada, a gente ainda tem muito para caminhar, mas é alguma coisa que a gente tem, na verdade, muito orgulho de praticar também internamente e de tratar disso com os nossos clientes cada vez mais. Acho que é isso, só como uma breve introdução. Acho que podemos caminhar aqui com o quadro que é populado aqui de gente muito legal. Obrigada, Tati. Vou passar para a Mariane Montana, também da Russell Reynolds. Ela é formada em Relações Internacionais pela PUC, está super ligada na nossa área, né, por essa formação. Possui especialização em negócios pela Fundação Getúlio Vargas. É fluente em inglês, possui boa comunicação em alemão. Viveu em Frankfurt por 1 ano. Está baseada em São Paulo, é membro do setor industrial de recursos naturais, tendo atuado em diversas indústrias com presença na América Latina, incluindo agronegócios, indústrias químicas, embalagens, bens de capital e serviços industriais. Ela também lidera a prática de supply chain e operações para todos os setores, incluindo bens de consumo e farma. E hoje ela trabalha na Russell Reynolds desde 1998, onde fez parte da abertura do escritório em São Paulo. Desde então, ela conduz uma variedade de projetos de avaliação e buscas de executivos para diversas posições, como CEO, COO, Industrial, Logística, EHS, Qualidade e CFOs para empresas globais, nacionais e familiares. Mari, fique à vontade. Olá a todos, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui nesse fórum importante, nesse mês importante e num contexto de mundo onde essa discussão é muito pertinente, né? A questão de diversidade, acho que a gente precisa canalizar cada vez mais, ser mais vocal. Falando um pouco da minha história, né? Por que eu sou tão apaixonada por esse tema? Eu me formei em Relações Internacionais em 99, e obviamente pensando em trabalhar nesse campo, mas era um campo muito pouco explorado ainda nas empresas. Você tinha muito espaço nas organizações não governamentais, onde eu tenho muitos amigos hoje, colegas. Acabei indo para a Russell Reynolds, eu falei, bom, alguma coisa, vou me conectar com isso de alguma forma em algum momento da minha carreira, e não foi à toa. Essa área começou a ganhar uma maturidade enorme no Brasil, tanto de HealthGov, Corporate Affairs, mas também associações. Então, eu tenho feito uma dupla com a Tati em busca de líderes para associações
networking dos meus colegas, né? Eu atuo muito no mundo industrial de recursos naturais, onde sempre foi um mundo muito mais masculino, né? Eu falo com a Tática, o mundo da tecnologia, e que você vê sempre mulheres líderes. Eu acho que na indústria, essas indústrias de base, né, a jornada foi mais lenta em termos de diversidade. Então, é um compromisso nosso, qualquer trabalho que a gente faça com esse setor, conseguir trazer esse olhar de diversidade e influenciar os clientes, para que também educá-los, né, para que abram esse espaço. Um prazer estar aqui com todos. Obrigada, Mari. Antes de passar para o Fabiano, só gostaria de reforçar aqui para vocês que esse webinar está sendo gravado, tá? Então, só para que todos aqui tenham ciência. Fabiane Gil. Fabiane é graduada em Engenharia Agrícola pela Universidade de Buenos Aires, tem MBA pela Universidade Austral de Buenos Aires, na área de negócios. Ele ingressou na Dow em 1992 como representante de vendas da Dow AgroScience e desde então trabalhou em várias posições na companhia, tanto na América Latina quanto no exterior. Fabiane passou os primeiros 18 anos da carreira no negócio de agrociência, assumindo o cargo de presidente da Dow AgroScience no Brasil em setembro de 2009. Em 2011, ele foi nomeado vice-presidente comercial do negócio de embalagens e plásticos especiais da Dow na América Latina e em 2016 fez a transição para a presidência da Dow América Latina, no qual permaneceu até dezembro de 2019. Ele foi membro do Conselho de Administração da Dow Chemical Foundation, vice-presidente do Conselho Executivo da ABQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, membro do Conselho de Administração do Grupo Mais Unidos e do Conselho da Câmara Americana de Comércio, ANCHAM, no Brasil. Ele também é membro da Aliança Todas as Cores e um parceiro certificado da causa LGBT. Após 33 anos de experiência no mundo corporativo, Fabiane Gil decidiu fechar um ciclo e, atualmente, Fabiane, que tem 3 filhas e um filho, está aproveitando o tempo com a família e amigos e ajudando os outros a ter sucesso. Fabiane, fica à vontade. Muito obrigado, também uma honra participar. Obrigado aí pelo resumo da biografia. Estou aposentado e feliz, porque estou fazendo tudo o que eu sempre quis fazer agora. Invejamos você, viu? Nesse momento de pandemia. Estou curtindo muito, muito, muito. Muito obrigado pela oportunidade. Vou ser muito breve, porque eu acho que é interessante passar a fase no debate, mas brevíssima história. Entrei na Dow e sou uma geração que passou por muitas mudanças. Eu entrei na Dow no ano 92, de Buenos Aires. Nessa época, a Dow tinha mulheres trabalhando no escritório. Eram todas secretárias. Todas secretárias. Ou seja, eu cresci profissionalmente vivenciando que a mulher era secretária, 30 anos atrás. No final da minha carreira, como presidente da América Latina, 60% do meu time de liderança na região era mulher. E é interessante um pouco falar por quê essa jornada. E eu gostaria de adicionar que eu tive muita sorte. De uma dessas experiências de sorte que eu tive, que durante minha carreira eu conheci mulheres muito talentosas. Então imagina, de uma pessoa que vem com o mindset de que a mulher tem que ser secretária, você experimenta, conhece que as mulheres têm skills muito bons, que estão preparadas, que são melhores, você começa a repensar a meritocracia. E é uma jornada que demora muito, muito tempo. Acho que é super bacana aqui nesse momento nosso, falar de 3 aspectos que vou tomar de tempo para conversar. Por que a inclusão é importante? Como se faz essa inclusão na sociedade, nas empresas? E quais são aqueles principais desafios? Para mim, esses são 3 grandes blocos que tomaram hoje temos tempo para cobrir. E contar muitas histórias, se puder. Conseguiremos, viu? Essa é a minha expectativa também. Então, vamos lá. Vou passar para algumas palavras algumas perguntas, né, na verdade, que eu levantei, até para a gente iniciar essa nossa discussão e a nossa reflexão.
São perguntas bem provocativas, então estejam preparados aí, debatedores, para responder. Que a gente percebe, e isso foi uma das coisas que me levou até a discutir essa proposta do webinar no Mulheres em HealthGov, é que a área de HealthGov, de RIG de maneira geral, ela ainda é uma área um tanto elitista. Né? Então, a gente tem diversos requisitos que são utilizados pelas empresas, pelas companhias, na hora de selecionar ou de abrir um processo seletivo para a RIG, que acabam excluindo naturalmente muitas pessoas. Muitas pessoas que teriam bons skills e que teriam até certos conhecimentos específicos para a área, mas que muitas vezes acabam não se candidatando a essas vagas por receio, por medo, por acharem que não são competentes o suficientes, por, de repente, não falar um inglês avançado, por exemplo, né? Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, nessa vivência que vocês têm, o Fabiano mais como gestor e a Tatiana e a Mariana um pouco como consultores dessa área, que buscam pessoas para essa área. Como vocês acham que os requisitos dessas vagas poderiam ser construídos, ou que tipo de requisitos poderiam se abrir mão, por exemplo, para que você consiga incluir pessoas não brancas, de diferentes gêneros, de diferentes classes sociais e até em alguns momentos PCD, porque a gente também vê muito pouco isso na área de RIG, né? Então, como a gente conseguiria mudar um pouco essa visão do que existe hoje, do que é exigido hoje para os profissionais de RIG, para ser uma área mais inclusiva e trazer profissionais com outros perfis, vamos dizer assim? Não precisam brigar para responder, gente. Tati, quer trazer o ponto de diversidade? Acho que você pode trazer. É assim, essa pergunta, assim, só com essa pergunta a gente pode ficar aqui a noite inteira conversando. Vai entrar em temas de educação, em temas de país até, enfim, a coisa pode se estender. A questão da diversidade e de inclusão é que é sempre uma jornada, né? Então, não é possível apenas com uma ação ou com um critério você organizar uma situação que é histórica, que tem uma série de causas, vamos dizer assim, é multicausal. Então, eu acho que quando a gente pensa em jornada, né, a primeira questão é a conscientização. Eu acho que assim, o fato da gente hoje estar aqui, final de tarde, falando num grupo que foi criado por mulheres na área de relações governamentais, para mim já é assim um motivo de tanta alegria e de falar, puxa, como a gente já avançou. Né? O fato de trazer isso e trazer o tema já num grupo organizado, para mim é um retrato de avanço, porque no final são redes. Então, existe o aspecto de políticas das empresas para poder abrir caminho para pessoas com formação diferente, enfim, aumentar a diversidade. O nosso papel, de alguma forma, né, ajudando também a trazer opções de perfis, sempre que a gente é consultado e é contratado para fazer isso. E o caminho da própria rede, que se ajuda, que se apoia, que vai criando esse movimento de ajuda. Acho que são 3 aspectos aqui relevantes. Mas, como eu disse, é uma jornada, é um processo evolutivo, né? Infelizmente, não é uma solução única e mágica, né? É realmente uma construção. Eu adicionaria isso, né? Hoje, em algumas empresas já avançadas, né, em aspecto de como criar uma especificação de uma posição, né, o famoso job description. A gente via muito um viés muito forte para a contratação de homens brancos. Então, algumas empresas, principalmente as multinacionais,
começaram a fazer um trabalho muito forte, né, de agir, né, desde a descrição da posição e conseguir ser mais convidativo, né, para um público mais amplo. Mas hoje a gente já vê uma discussão que passa além da diversidade, mas ao senso de pertencimento. E que aí a gente está falando de diversidade em várias dimensões, né? Não só mulheres, né? A questão racial, a questão de orientação sexual, mas a questão assim de você ter um pertencimento, pertencer a uma cultura com um propósito e ter um alinhamento a esse propósito. Então a gente vê muito avanço, ainda que olhando ao nosso redor, né? Você tem um grande caminho a percorrer, mas a gente vê já assim uma preocupação em muitos clientes que a gente vai falando, a gente precisa ter diversidade na lista dos candidatos finais. E, obviamente, a gente já tem essa agenda e já faz esse esforço. Quando o cliente não pede, a gente provoca o cliente a fazê-lo. E muitas vezes a gente vê uma reação, uma tendência aí no caminho mais fácil, né? A buscar aquele perfil mais tradicional e a gente faz nosso papel aí de provocar, porque a busca por um olhar diferente, né? Um olhar mais diverso é o que tem feito, na verdade, as empresas, isso é medido, né? Tem gerado um impacto nos negócios muito positivos. Então, eu diria que a gente tem percorrido essa jornada. Mas tem muito, acho que uma questão aí falando do Brasil, tem uma questão histórica, de base social, que a gente ainda tem que quebrar isso, né, no âmbito mais do nível de entrada, né, a gente fala. Como abrir essa porta de entrada no início. E cabe muito às empresas a terem realmente essa consciência, como a Tati disse, uma preocupação de quebrar essa primeira barreira, dar a chance, né? Fabiana, a gente não está te ouvindo. Está no mudo. Tá, agora sim? De meu ponto de vista, a diversidade, de meu ponto de vista, é simplesmente uma estadística, é o resultado que você consegue medir. O relevante não é isso, senão que a inclusão. Se você tem culturas inclusivas, você consegue a diversidade, mas não começa por outro lado. Eu tenho vivenciado muitas vezes dentro da empresa e em outras empresas a forçar determinadas porcentagens, como se quiser chamar, e acaba não dando certo. O mais importante para mim é criar uma cultura empática dentro das organizações. A empatia é fundamental, porque, como foi falado também aqui, isso demora tempo. Você tem que treinar as pessoas, tem que conversar, tem que atender os focos de resistência naturais, porque você vai ter muita resistência dos privilegiados. E isso não acaba de um dia para outro. Isso acaba ao longo de muito tempo. E isso é criar cultura. Sem cultura empática, você não consegue inclusão, porém você não tem diversidade. Eu gostei que foi colocado aqui os candidatos, porque dentro da empresa você tem muito disso. Acaba sempre vendo os mesmos candidatos. E aí entra muito a responsabilidade do líder e do time de liderança. Se você abre uma posição, você recebe só candidatos, homens brancos, é só você que pode mudar isso. Você tem que voltar para RH ou para consultor, quem for, e forçar candidatos diversos. Inclusão começa com o análise de candidatos. E, ao mesmo tempo, os painéis de entrevistas têm que também ser diversos. Porque não adianta você ter candidatos diversos e ter só homem branco fazendo entrevista dentro da empresa. Tudo isso são fatores que falam um pouco de criar essa cultura empática. Sem isso, o resto é só estadística. Se eu pudesse adicionar, uma vez entrando na companhia, essa posição de HelGov é uma posição, né, de relação com o governo. Quando a gente pensa no nosso governo, no nosso Congresso, majoritariamente de homens brancos, né? Então a gente entende também todo esse esforço, né, de quem não é um homem branco lidando e tendo sucesso nas relações governamentais. Então é um esforço ainda maior quando a gente pensa na interlocução dessa área com o nosso Congresso, por exemplo, né? Só assim, pegando por aí. Então tem um exercício grande.
ter feito. Maria, tem razão nesse ponto, né? Existe um outro grupo que surgiu hoje, que chama Elas no Poder, que é justamente para dar um apoio para as mulheres que têm interesse em se candidatar, em se tornar políticas, né? Porque é isso mesmo, a gente vê, infelizmente, hoje o nosso mundo político ainda é muito masculino. E isso, às vezes, acaba até impedindo as mulheres de chegarem ou numa profissão de realgov ou até mesmo de se candidatarem. Acaba limitando muito essa candidatura das mulheres, né? Eu acho que vocês da Russell queria também compartilhar com a gente uma apresentação rapidinha, não é? Se quiserem colocar agora, eu acho que vale para a gente poder discutir em cima dela, inclusive. Se a Suelma, você pode fazer? Que uma coisa que a gente pensou, né? A gente tem, olha, acho que é uma boa notícia, né? Na Russell Reynolds, na nossa matriz, você tem uma prática específica dessa área, que trabalha só no campo de relações governamentais, de corporate affairs, de organizações, instituições educacionais, museus. Então, é todo um mercado muito maduro, né? Principalmente nos Estados Unidos. E a gente gostaria de compartilhar um pouco desse conteúdo, né? Do que é que a gente chama de um world class, né? De relações governamentais, um pouco trazendo, né? Algumas dicas e alguns insights para esse público que está no início da carreira, né? E a gente sempre fala, essa é uma área que, assim, primeiro começa por reconhecer e se apropriar do valor de si mesmo, né? Depois, como você articula o valor dessa área dentro da companhia? Como você dá ênfase? Então, será que a gente consegue aqui? Opa. Espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu peço desculpas por o material está em inglês, porque esse é um material global, um conteúdo nosso, baseado na nossa experiência nessa área. Então, um pouco dando um overview dessa função, né, e a abrangência que ela tem nas organizações. A gente entende, né, a gente vê como corporate affairs, que é uma área, seria... Vai lá, Tati, que é a tua área. Não, acho que o primeiro ponto aqui, a gente está falando bastante de corporate affairs, porque é uma forma mais ampla, né, de denominar essa área. Normalmente, você tem isso junto, government affairs com comunicação, você tem... Cada empresa, na verdade, vai ter uma configuração particular. E aí, assim, só aqui, voltando para esse ponto da característica do cenário de governo no Brasil hoje, a gente vê o seguinte: quando a gente olha para a via de desenvolvimento de profissionais na área de comunicação, a gente tem uma presença feminina maior. Você já encontra muito mais mulher nessa área de comunicação e que vem da via ou do marketing ou mesmo de comunicação de RH, enfim, você tem uma presença, uma população feminina maior ali. Quando você olha para especificamente Government Affairs, é muito curioso, mas a participação de mulheres nessa área ainda é menor comparativamente. E acho que isso é por causa do reflexo realmente do tipo de interlocução, né, que a gente vê nas inúmeras esferas, não só federal, mas ainda temos uma política com uma participação feminina menor do que no universo de posições de corporate affairs nas empresas do setor privado. Ou seja, tem muito chão aí para ser percorrido. E é uma posição, se a gente pensa, né, na interlocução dessa posição dentro das empresas,
toca todo mundo, né? Corporate Affairs, primeiro que a gente acha, do ponto de vista de desenho, que é super estratégico e tem que estar ligado diretamente com o C-Level, em muitas das empresas com o próprio CEO, mas quer dizer, não... Queríamos trabalhar durante o ano. Então, a gente queria ter, sei lá, 12 cafés com autoridades, então a gente tinha meta para... Acho que alguém entrou aí aberto. Falei, opa! Então, a conexão da posição de Corporate Affairs com as outras posições do C-Level cada vez mais relevante, né? E ela vai permeando, a gente vê que não é só posicionamento externo de branding, não é só reputação, mas vai além, vai a engajamento, não só interno, mas também externo, propósito. A gente vê essa posição, na verdade, ganhando corpo. Dentro das empresas, a gente vê que é uma posição que está merecidamente crescendo, ganhando importância. Isso é acho que um aspecto positivo aqui da discussão e que a gente queria trazer para vocês. O que eu diria também é uma posição que pode ser muito abrangente, né? Então, aqui a gente tem toda essa demanda, né? E o uso dessa função a gente vê crescente, o impacto que ela tem em várias esferas, passa por questões governamentais propriamente ditas, por políticas públicas, questão de mídia, relações, a questão de responsabilidade social. Tem um aspecto que é muito relevante hoje, eu já tenho visto isso no mercado, é a questão de sustentabilidade, que é uma área que eu, enfim, tenho uma liderança aí da empresa, assim como diversidade, a gente tem uma agenda muito forte de sustentabilidade, de pensar em negócios sustentáveis. E a gente vê, essa é uma área que pode ser complementar aí a função para que o profissional de RealGov consiga ter cada vez mais abrangência, né? Uma maior abrangência no seu escopo de atuação. Só que quando você olha essas áreas, a gente está olhando sempre da empresa para fora. Então, essa é uma área genuinamente ligada ao exterior. Como que você faz engajamento interno? Como que você engaja os seus pares para a importância dessa área, uma vez que tem um impacto tão relevante na organização? Então, isso é algo que também precisa ser muito bem feito, né? Esse engajamento de áreas dentro da empresa para parcerias, criar grupos internos e apresentar o trabalho. Tem uma série de formas que você pode de alguma forma, envolver stakeholders internos, né? Mari, eu queria aproveitar até esse gancho que você falou, da questão do engajamento interno. E eu vou pedir de novo para o pessoal colocar o microfone no mudo, por favor, que a gente está ouvindo ruídos externos aí. E aí, aproveitando essa questão do engajamento interno e como a gente faz isso, esse exercício. Aí eu vou adiantar para essa, legal. Vai? Pessoal, por favor, coloquem os microfones no mudo. Obrigada. Eu queria perguntar para o Fabião um pouco como ele enxerga essa questão de até internamente engajar para que a área de relações governamentais seja uma área mais diversa. Porque o que a gente percebe muitas vezes é o líder direto da área pode ter essa percepção de diversidade, de inclusão, mas em alguns momentos talvez as demais lideranças da empresa não. E isso é uma coisa que a gente vive muito no mundo corporativo, né? Esse choque de ideias ou esse choque de ideais, enfim. E aí, Fabiana, você com toda a experiência que você teve como líder e como uma pessoa que engaja muito nessa questão de diversidade e inclusão, como você vê essa relação interna e como você entende que isso pode ser, como um líder consegue internamente engajar os demais para que nessa nossa profissão a gente consiga aumentar essa diversidade? Verônica, os desafios internos nessa cultura empática que eu falei aplicam tanto seja para Public Affairs, RailGov ou Marketing, é a mesma coisa.
Eu acho que tem mais resistência interna do que externa. Quando nós falamos que o mundo lá fora tem só homem branco, acho que é mais difícil dar o passo dentro da empresa que fora da empresa. Deixa eu falar uma coisa. Indústria química, nós todas as semanas tínhamos algum problema. Todas as semanas. E problemas feios, com fábricas, com políticos, com... Meu time de Royal Go eram quase todas mulheres. Né? Elas dão show. Ou seja, minha experiência pessoal, e não falo só dos soft skills, porque muitas pessoas falam, Amanda era para fazer relacionamento, porque ela se articula muito bem. A minha experiência, não tem motivo por qual uma mulher não pode fazer um trabalho que é feito por homem. Eu vi pessoas de Royal que em momentos difíceis tomam posições difíceis e também ao mesmo tempo conseguem articular. Então acho que não tem uma excusa lá fora para falar que tem que ter um perfil só único. Diversidade pode ser aplicada. Assim, da minha experiência lidando com temas pesados, as mulheres que trabalham comigo, fantástico. Fantástico. E, de novo, esse balance entre articular e também passar a mensagem dura nos momentos e negociar. Eu vivenciei negociações muito difíceis com governos, com estados, e nunca tive nenhuma experiência que fala, putz, eu queria colocar um homem aí para que seja uma... Pelo contrário. Então, eu acho que muito mais interno do que externo, isso. E esses grupos que vocês estão criando aqui são muito importantes, justamente para isso, para dividir experiências comuns, para levar essas experiências, quem que está conseguindo articular isso dentro das empresas e levar para outras. Porque tem que desmitificar um pouco isso de que só homem branco consegue fazer trabalho de relacionamento em Brasília. Isso é fácil, já é uma coisa tão antiga. Infelizmente acontece muito que ainda tem empresa pensando assim, mas não é verdade, não é assim. Pelo contrário, se você coloca só homem branco nesse tipo de posições, você perde uma vantagem competitiva. Você precisa de talento. Você tem que escolher o melhor. E você não pode se limitar a só escolher homem branco para isso. Tem que ampliar a base. Olha, eu posso falar que eu conheço bem o mercado que o Fabian liderou e é impressionante o nível das mulheres executivas na Dow. Era um destaque, principalmente numa indústria, né, indústria química. Então, acho que sou prova disso, Fabiano, do seu trabalho e do incentivo Maria, a dar espaço. Por isso insisto na parte interna, porque aí o trabalho do líder, e não só falo do presidente, acho que o problema no próximo nível, ter essa confiança de dar esse espaço para a mulher também se desenvolver e ajudá-la a se desenvolver nisso. Tem que sentir confiança também. Então, é um trabalho de desenvolvimento de liderança. O unconscious bias, todos nós temos. E eu falo que o trabalho interno muito forte de continuar criando essa cultura empática, particularmente nos líderes, que às vezes, só para colocar um pouco de uma provocação aqui, nesse assunto, fica mais preocupados pelo marketing e se posicionar em redes sociais do que realmente fazer coisas. Eu acho que esse é o nosso grande desafio nessa época que está por vir. Menos posicionamento, menos palavras, menos redes sociais, menos discurso e mais trabalho real de inclusão. Porque dá para fazer. Aliás, funciona. A Dow e muitas outras empresas têm feito isso. As empresas que têm avançado com a inclusão dentro das empresas são melhor sucedidas. Isso é um fato. Já ninguém discute essa estatística. Ninguém vai essa estatística mais. Mari, vocês querem falar desse último slide? Porque a gente agora está recebendo várias perguntas e eu queria abrir para as pessoas poderem participar um pouquinho também. Se a gente, deixa eu ver se consigo passar. Acho que esse é um slide que tem a ver um pouco com o que o Fabian trouxe, né? Que assim, cabe a nós também demonstrar o nosso valor e conseguir articular, se apropriar dele, mas demonstrar internamente, né? Quer dizer, como você tangibiliza suas metas, como você traz clareza para as demais áreas do seu impacto no negócio, né? Aqui até fala do impacto no bottom line. Então,
é cada vez mais importante que essa área consiga tangibilizar suas conquistas e realizações. E fazer isso, na verdade, sempre priorizando, né? Fazendo realmente o entendimento das prioridades do negócio, da estratégia do negócio, e trazer isso e priorizar, né? O que é mais estratégico e relevante para o negócio, porque a gente sempre vai ter 20, 30 coisas para fazer, mas o que é o que vai gerar mais impacto? Imagina, relações governamentais, você trabalhar na influência, né? Mudar uma política pública, são ações que levam tempo, né? Mas você mostrar o que a gente chama, né, dos quick wins, né? Então, sempre está muito articulado em relação às conquistas que você fez, o impacto que você teve, às vezes, por uma decisão de negócio completamente estratégica, que você trabalhou, fez um trabalho de formiguinha, que ninguém estava olhando, e que, de repente, culminou numa realização para o negócio imensa. É muito importante fazer o tracking desse trabalho e articular, na verdade, tangibilizar, né? Os impactos. Tati, você quer adicionar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que assim, como é uma área que não tem um resultado direto, né? Acho que realmente fazer esse trabalho de demonstrar isso, de ter voz, né, ativa, também acho que são os dois aspectos, né? Tem um aspecto da empresa e do gestor, mas tem um aspecto também de quem está na cadeira trazer isso para a mesa com número, com dado, com fato. Tem uma autopromoção no sentido de demonstrar que a área realmente é importante, né? Acho que isso fica cada vez mais claro, mas ainda tem oportunidade de cada um trazer isso dentro dos seus networks, das suas redes, dos grupos de stakeholders, para deixar isso bem claro. Como a gente tem um tempo aqui curto, desculpa. Concordo 100% porque você falou, é uma função que você não vê a venda ao final do dia, não consegue medir, mas tem um impacto enorme e muitas vezes minha experiência, trabalha muito behind the lines e os resultados aparecem e outras pessoas tomam crédito disso, né? Quantas vezes vê negociações muito difíceis, trabalhos e articulações super complicados, aí destrava um contrato, soluciona um problema, venda feito direito. E o pessoal e aplica, eu falo em temas gerais, não mulher ou homem, temas gerais, assim, na questão da função. E precisa ser protagonista. A função precisa sentar na mesa com os restos das funções e conseguir vender as conquistas que você bem falou. Agora, indo um pouco ao tema de inclusão, tem que tomar cuidado de que isso não acabe sendo, vou demonstrar que como mulher consigo fazer o mesmo que um homem. Não vá por esse caminho. Acho que o caminho foi mais, estou aqui como mulher, mas vou demonstrar que minha função deu esse resultado. E ganhar um pouco mais de self-confidence, que acho que é uma questão muito da mulher que eu vi também na empresa, que vem já preparada falando, eu tenho que demonstrar que consigo fazer o mesmo que um homem. E isso faz parte também dessa cultura empática que nós temos que cobrar. Aliás, eu acho que grande parte da responsabilidade disso acontecer é do homem, que tem que deixar o espaço para a mulher não. Quando o homem percebe isso, tem que ajudar a quebrar esse momento. Não colocar a mulher na situação que tem que estar demonstrando que ela pode fazer. Grande parte da responsabilidade é do homem que está do lado da mulher, colega na empresa, que não pode deixar isso acontecer. Por isso eu falava dos resistências dos privilegiados, né? Que é uma questão que acontece normalmente nas empresas, nas organizações. Fabiana, obrigada pelos seus comentários, foram excelentes. E aí eu vou entrar não só na questão de gênero, porque eu acho que isso é realmente um ponto que a gente tem, principalmente na profissão de RIG, mas também um pouco como a questão talvez vou chamar de desfavorecidos, por falta aqui de uma palavra que me venha melhor do que isso.
mas pessoas que tiveram talvez menos oportunidades na base, isso foi uma das coisas até que eu discuti com a Suelma quando a gente estava discutindo o webinar, né? De quando você encontra pessoas que, por questões estruturais, enfim, que a gente sabe que existe no Brasil, mas essas pessoas tiveram menos oportunidade na base, elas estão entrando no mercado de trabalho, e eu entendo que muitas vezes as empresas, independente do tamanho dela ser grande ou pequena, muitas empresas poderiam abraçar esse novo profissional, né, como um aprendiz, por exemplo, um jovem aprendiz, e treiná-lo para entrar nessa área. Independente de ser homem ou mulher, enfim, independente do gênero ou da cor, essa pessoa poderia ser treinada para ser parte da empresa, construindo uma carreira, pensando na construção de carreira, e para fazer parte da profissão de rig. Então, eu queria entender um pouquinho como vocês enxergam isso e como as empresas conseguiriam, de repente, dar mais oportunidade para essas pessoas. E aí eu prometo que eu vou parar e eu vou abrir depois dessas respostas, eu vou abrir para a gente poder fazer as perguntas de todo mundo, que está chegando um monte de pergunta aqui. Olha, assim, vocês são expertas de RH e vou deixar a parte que vocês conhecem. Na minha experiência, nessa pós-modernidade que a gente começou a viver nas empresas, na sociedade, nós precisamos redefinir meritocracia. Eu falei já várias vezes, tenho falado que na minha época, quando eu entrava na Dow, se você não falava inglês, você estava fora, nem passava a primeira entrevista. E eu sempre falo, se me traz um candidato que tem inteligência emocional, que sabe como se relacionar e não fala inglês, eu tomo conta de inglês. O mais fácil hoje é ensinar inglês. Então, esse tipo de approach nós temos que começar a colocar com RH, com consultores, de que significa ser ser um talento hoje para uma empresa como a Dow ou como outras empresas. E o que define isso? É o inglês? Porque se a gente vai por esse caminho, vai perder muito talento. E último ponto, só para adicionar, as empresas, não adianta você só falar, eu tenho uma política aberta, qualquer pode aplicar aqui. Porque tem pessoas que não aplicam, porque eles se limitam antes de ir para o processo de seleção. Então, você tem a responsabilidade social como empresa de ir procurar essas universidades, a esses espaços onde tem talento, onde tem pessoas que nunca sonhariam com trabalhar em uma empresa multinacional, porque acham que não estão preparados. Sin embargo, eles estão muito bem preparados, têm muito mais skills do que eles acham. Eu acho que isso é também uma parte nova dessa pós-modernidade das empresas. Sim, se pudesse... Bom, a Russell Reynolds acaba atuando nesse nível, né, de liderança, esse é o nosso foco. Então, a gente não tem muita influência, né, na entrada aí dos talentos pela base. Mas uma coisa que eu posso dizer é que a gente tem visto cada vez mais casos de perfis, né, que os clientes demandam um perfil de pessoas que passaram por mais dificuldade, que passaram por situações mais ambíguas. Óbvio, depende muito da cadeira, da posição, da cultura, mas assim, a pessoa que veio de baixo e teve muito mais dificuldade para superar e superou uma série de ambiguidades, enfim, obstáculos ao longo do caminho, ela provavelmente vai estar muito mais preparada para um ambiente que a gente está vivendo hoje, que é um ambiente de incerteza, um ambiente que você não tem todos os recursos, você não sabe absolutamente nada. Então, é interessante pensar nessa perspectiva de, bom, quando você está olhando dois currículos, aquele que foi bem formado, berço de ouro, teve chance de entrar nas melhores escolas, dependendo da posição, ele é o melhor candidato. Mas, em sua maioria, a história do candidato e a envergadura e a musculatura que ele ganhou ao longo da vida vai dizer muito dele. E isso tem tido uma relevância enorme nas nossas discussões de C-Level, inclusive. Então, acho que isso é um ponto interessante para ter essa perspectiva. Uma outra coisa que eu pensei é, com essa história de trabalhar de casa, né, do home office, as empresas vão ter uma oportunidade enorme de buscar talentos no âmbito nacional. Por que né, uma empresa que está baseada em São Paulo, por que ela vai ter que ter só paulistanos no teu nível gerencial? Então,
essa possibilidade de você conseguir permear, né, a sociedade, né, virtualmente, te abre um espaço enorme de você contratar pessoas, um ótimo funcionário que está hoje, mora em Fortaleza e não tem mobilidade pessoal para morar em São Paulo. E ele é precioso por uma necessidade que você precisa. Então, as empresas vão ter que abrir a cabeça e eu acho que a gente está no momento de repensar isso e usar esse momento tão obscuro como, né, ver as oportunidades, né, que surgem dele. Quer falar, Tati? Desculpa, Tati, quer complementar? Eu ia falar o seguinte, tem um outro aspecto que eu acho que a gente não pode esquecer, e é positivo, né? Trazer um pouco de luz aqui. A gente fala da formação, da diferença de oportunidade, de como isso impacta, né, nos profissionais que estão iniciando a carreira em Helgov. Mas tem um aspecto que eu acho que a tecnologia traz para a gente, trouxe para a gente, que tem muito conhecimento que antigamente era restrito e era só para quem conseguia chegar em determinados círculos. Hoje não. Hoje, se você buscar, você tem acesso a conteúdos que há 10, 15 anos, só se você tivesse dinheiro para ir viajar ou morar fora, ou enfim. É claro que as experiências de vida têm seu peso, mas do ponto de vista de conteúdo, de acesso, até de língua, antigamente, para você aprender uma outra língua, você tinha que ir para uma escola X, ou no máximo você tinha que conseguir uma bolsa. Hoje você consegue aprender online. Então, sob esse aspecto, eu acho que a tecnologia traz uma democratização de oferta de conteúdo que pode ter um impacto muito positivo para gerações mais novas, para as gerações que estão vindo. E aí, claro, depende muito também da tua capacidade e vontade de se dedicar e de buscar. Mas é muito mais acessível hoje do que jamais foi. A tecnologia tem esse efeito de democratizar conhecimento, né? Então, tem que usar isso a favor também. É verdade, é isso mesmo. Bom, vamos abrir aqui, criamos uma lista já de 7 pessoas inscritas para fazer a pergunta. A primeira delas é a Suelma. Vai lá, Suelma, fica à vontade. Desculpa, gente, só um lembretezinho. Para a gente conseguir fazer todas as perguntas e termos tempo até de resposta, eu vou pedir para que as pessoas que abrirem, que forem fazer a pergunta oralmente, se atenham ao tempo de 1 minuto e meio, 2 minutos. E eu vou cortar, tá? Você é tipo o deputado que desliga o microfone para que a gente realmente consiga dar oportunidade para que todo mundo consiga falar. Pode ir, Suel. Obrigada. Eu vou usar o privilégio de ser essa operadora de manutenção aqui de back-office que está fazendo todos os desastres, já pedindo desculpa a todos por não unmute todo mundo e criar todo esse caos. A minha pergunta é para o Fabian, porque, enfim, o privilégio de ter trabalhado com você, Fabian, de saber como você pensa. E eu li recentemente, a Helga Franco nos compartilhou uma pesquisa do LinkedIn sobre o que é esse mundo pós-Covid. Como a gente vem conversando muito sobre pós-modernidade, liquidez e o que é, para onde vamos, né, nessa transição da experiência humana coletiva, behaviorista em que estamos de isolamento, a pesquisa dizia que as novas características do profissional bem-sucedido estavam mudando, né? E que antes era criatividade, persuasão, colaboração, adaptação e gestão do tempo. Mas para esse mundo que estamos construindo após o Covid, para toda a pós-modernidade, as características seriam outras, seriam de empatia, comunicação, confiança, adaptabilidade, resiliência. E mesmo sem a gente ter combinado, você já trouxe o tema da empatia antes na discussão de hoje. Fala para a gente um pouquinho o que é esse mundo pós-Covid na tua cabeça e como que as corporações podem criar esses ambientes inclusivos onde a alta liderança, que foi a posição que você ocupou, mas também toda a equipe possa permitir
esse processo de transformação que a gente quer ver na sociedade e promover mais diversidade e inclusão. Desculpa, Vera, eu falo muito. Não, dá para outra live. Dá para fazer mais uma live com todo esse tema. Mas eu comentei essa questão da empatia, Suelma, porque eu acho que nós já havíamos vivenciado isso. A grande característica desse momento, e continuará ainda pior, é essa exponencialidade das mudanças. E perante essa situação, o fator relevante, o fator crítico de qualquer organização será o fator humano. Se a gente não atende o fator humano, mas de verdade, né? Por isso eu falo, não em discurso, não em coisas superficiais. A questão humana dentro das organizações é parte dessa grande pós-modernidade. O líder, por exemplo, o liderazgo humano, não faz muito tempo era visto como uma debilidade. Se você é um líder humano, você não era muito bom para fazer as questões duras. E hoje isso está mudando muito, porque nós todos queremos nos conectar com pessoas, seja com tecnologia ou não. Afinal de contas, você precisa dessa conexão humana. Então, eu acho que a grande oportunidade do que nós estamos por começar a vivenciar, de mudar essas coisas, é resgatar essa questão humana dentro das organizações de verdade. Porque sem isso resolvido, a exponencialidade acaba te matando, porque você não está preparado, ninguém não está preparado para esse ritmo de mudanças. Então, eu sou muito optimista, porque acho que esse momento vai ser uma grande oportunidade para a gente refletir sobre isso. E inclusão, cultura empática, o que nós estamos falando aqui, era um tema importante, mas agora vai ser um tema fundamental, porque as pessoas que não encontrem isso nas organizações vão procurar outros caminhos. E isso acaba com perda de talento, super necessário hoje. Obrigada, Fabiana. Próximo da nossa lista é o Creomar. Vamos lá, Creomar. Abra sua câmera também. Abri aqui. Gente, vou ser bem rapidinho, que a Veru é jogo duro aí no tempo. Eu só tenho 1 minuto e meio. Perdi 5 segundos já saudando vocês, vou perder mais uns agora. Tatiana, muito obrigado pela sua fala. Mariane, muito obrigado pela sua fala. Fabian, muito obrigado pela sua fala. É um prazer conhecer ambas, é um prazer reencontrá-lo, Fabian, mesmo que virtualmente. Agradeço a Suelma também, que me convidou para participar aqui desse processo. Minha pergunta é bem simples, mas tem uma aplicação bastante prática, tá? Eu gostei muito, eu conheço essa experiência que o Fabian construiu pela Down, inclusive eu tive a oportunidade de prestar serviços para a Down em vários momentos durante a gestão dele e agradeço isso. Mas a gente sabe que em várias organizações no Brasil a gente tem um embarreiramento entre o que é o discurso, que tem elementos empáticos, e a transição disso para a construção de redes e negócios que impacta diretamente na minha atividade. Hoje eu tenho a minha própria consultoria. Então a pergunta basicamente para a mesa seria como conseguir construir de fato redes que gerem negócios, especificamente dentro do meu espaço de fala, óbvio, para profissionais não brancos que estão ali em perfis plenos de plenos e sêniors. É isso. Verô, muito obrigado pelo espaço. Gente, um prazer. Vou desligar aqui a câmera e o microfone para evitar acidentes. Obrigada, Creomar. Foi em cima, hein? Deixa eu começar aqui para depois a gente pode complementar com as visões da mesa. Mas, Creomar, eu acho que, eu já citei isso lá no início, eu acho que esse tipo de grupo, por exemplo, que a gente tem aqui, é uma forma de promover, de fomentar esse espaço, tá? A gente estava conversando ontem, eu e Mari falamos com um colega nos Estados Unidos que lida com esse tema lá. E é engraçado como realmente é uma questão de maturidade da jornada. Nos Estados Unidos, existem, por exemplo, em HealthGov, grupos de profissionais afrodescendentes em relações governamentais com uma organização instituída. Então,
acho que a gente está descobrindo, e aí de novo eu bato na tecla da tecnologia, como isso nos ajuda. Essa conexão que a gente consegue fazer e unir as pessoas para discutir ideias, para trocar experiências, trocar visões, cada vez mais eu acho que vai acontecer, e é isso que ajuda realmente a ampliar o universo de possibilidades para empresas, para consultorias. Então, é a gente se movimentar, né? Eu acho que tem esse aspecto de a gente ter autonomia e ter iniciativa e montar. Eu acho fenomenal essas mulheres terem se juntado e formado esse grupo. Começa assim, com 3, com 4, e de repente nós estamos aqui com 80 pessoas trocando ideias a respeito. Quem sabe daqui não vai nascer um outro grupo, né? E eu acho que é assim que a gente evolui. Um pouco do que a gente estava falando de articulação, né, do valor. Mas, do outro lado da nossa função, aí, do nosso papel dentro da Russell Reynolds, a gente sempre fala que a gente está na função de buscar líderes, né? E líderes para que o mundo possa ficar melhor. E esse é um propósito da empresa, um propósito muito relevante. E a gente tem trazido agora essa agenda de líderes sustentáveis. O que é um líder sustentável? É aquele que vai vir com uma visão sistêmica e ele vai levar em consideração a sociedade. Quando você passa a olhar a sociedade, não só a sua empresa, o seu resultado, mas o impacto que você tem na sociedade, eu entendo que vai haver uma abertura cada vez mais por esse espaço. Porque eu entendo que a gente vê grupos se articulando, mas falta do outro lado, né, um espaço para que esses grupos consigam permear e atuar. Então, eu acho que isso é uma longa jornada, quando se trata do Brasil ainda mais. Talvez nos países nórdicos eles estejam mais avançados em relação ao que é um líder sustentável. Mas a gente vai, como eu falo, o nosso papel no dia a dia é tentar realmente trazer para as empresas e avaliar com critérios de sustentabilidade, né? E aí, olhando todo o contexto, essa visão sistêmica vai ser muito importante. Antes, a preocupação, sei lá, 20 anos atrás, era assim, quanto você deu de resultado, qual foi o lucro? Agora não. Qual o impacto que você teve na sociedade? Quais são os seus valores genuínos? Então, eu posso dizer que, do nosso lado, a gente vai tentar contribuir dessa forma. Mas cada um tem que fazer um pouco do seu papel. Obrigada, só para gente. que na minha experiência, as redes espontâneas de funcionários, de pessoas como essa que estamos aqui, são muito, muito importantes, mas inclusão também aplica para essas redes, porque não adianta você ter uma rede de mulher só com mulher. O homem é uma parte importante do problema da inclusão das mulheres nas organizações. Temos que incluir homens para falar do tema da mulher e para falar também do tema do homem. Por que o homem não dá esse espaço? E isso aplica para todo tipo de redes, particularmente também na rede, por exemplo, de afrodescendentes. É importante colocar todo tipo de pessoas para falar da questão também e dar esse espaço. Porque, de novo, isso cria empatia. Se eu conheço, se eu estou escutando de você, tua história, e me toca na minha humanidade, é impossível voltar para trás. Por isso é importante esses diálogos. Isso toma tempo. Gente, obrigada. Temos realmente uma lista grande aqui. Irina, sua vez, por favor. Boa noite, pessoal. A minha pergunta é para a Mari e para a Tatiana. Eu tenho conversado com algumas mulheres de HealthGov de diversos setores do mercado e ao menos 3 delas me relataram um problema que eu vi na empresa em que eu trabalhava como HealthGov até o final do mês passado. Na empresa em que eu estava, tinha uma gerente mulher e um gerente homem, eles estavam disputando o cargo de Head Brasil e a gerente mulher estava mais bem avaliada que o gerente homem. O processo seletivo ele durou meses e todo mundo estava apostando muito na indicação por competência mesmo da gerente mulher e a pessoa escolhida foi o gerente homem. Na semana seguinte, ela foi contratada como Head Brasil, só que em outra empresa que já estava de olho nela há algum tempo. Conversando com outras mulheres de HealthGov, todas relataram terem visto a mesma situação e todas nós convergimos para uma impressão.
nos parece que algumas mulheres elas estão realmente ascendendo na carreira no ramo de HealthGov, mas não dentro da empresa em que elas já estavam atuando há algum tempo e já demonstravam um bom trabalho. Bom, a gente já sabe que as mulheres são mais mal vistas quando elas negociam salários, por exemplo, isso já é comprovado. Vocês sentem que existe uma visão por parte das empresas de que as mulheres devem aceitar, aguardar muito mais tempo que os homens para receber uma promoção, ou seja, devem aceitar serem testadas por muito mais tempo? E, ao mesmo tempo, vocês sentem que as empresas têm um posicionamento de que se o preço a pagar for perder essa mulher, simplesmente a empresa paga para ver isso, ou seja, ela não liga e ela costuma ir nessa direção de perder esse quadro, que seria, no caso, uma mulher? Mário, quer começar? Primeiro assim, puxa, que sorte da empresa que contratou. Se ela era melhor avaliada e foi contratada, que bom. Bom para ela e bom para a empresa que contratou. Então, não tem por que esperar. Acho que não faz o menor sentido. Isso nem assim não tem que passar na cabeça das mulheres. Já superamos esse momento. E eu acho o seguinte, a pessoa que mudou também provavelmente mudou para uma posição melhor, uma remuneração melhor. Então a gente tem que se desprender um pouco e fazer os caminhos, buscar os caminhos, e a gente é dona da carreira. Então, se aquele ambiente tem trava, a gente tem que lutar para aquela trava não aconteça, mas também tem que entender que existem caminhos alternativos. Acho que o importante é se posicionar mesmo, né? Não sei, tinha um outro pedaço da pergunta, Mari, me ajuda aqui, que eu estou esquecendo. Não, acho que é um pouco o que você trouxe, que eu sempre lembro, né? Eu acho que hoje é o que você falou. Também se está num ambiente que não tem espaço algum, procura outro caminho. Mas se está num ambiente que você tem alguma ressonância, você consegue ver uma empatia de alguns líderes, eu acho que a gente tem que se posicionar, né? E tem uma questão para não cair nesse papel de vítima, sabe? Eu acho que isso vai muito contra nós. Então, de novo, voltando à questão assim, de se posicionar e até falar, olha, discordo dessa decisão, nem que você tome a decisão de sair da empresa, mas você tem que deixar muito claro que você viu ali uma injustiça, né, claramente acontecendo. Hoje, em alguns lugares, algumas empresas, a gente acaba atuando, né, em empresas muito grandes, então chega a ser até constrangedor quando isso acontece. E a gente vê as mulheres se posicionando. Então, assim, mesmo se a decisão for sair para outra empresa, não deixe de se posicionar e falar o que você acha, porque, pelo menos para as próximas, não passarem por isso. Então, a gente fala na questão da jornada, é importante a gente não entrar nesse lugar de vítima que é muito ruim, muito negativo. Eu acho que também essa é uma questão do salário que foi colocada aqui. Esse tipo de redes é muito importante, porque nós sabemos de fato que hoje o mercado brasileiro tem um gap significativo entre homem e mulher fazendo o mesmo trabalho. E isso não pode acontecer, porque não tem nenhuma razão para acontecer. E essas redes é muito importante para dar uma olhada nos dados, analisar um pouco as estatísticas e ajudar também a posicionar as pessoas dentro da empresa para que isso da pouco ir cobrindo esse gap. Não deveria ter nenhum motivo por qual, em promédio, o salário de uma mulher deveria ser menor. Acho que na época que nós fizemos o estudo, dava até 20% a menos com respeito a um homem. E aí, concordo com você, tem que se posicionar claramente, porque é um direito. Não tem, e as redes ajudam muito para ajudar as mulheres a se posicionar nesse sentido. Eu vou aproveitar a fala do Fabiano, vou fazer só um parênteses antes de passar para outra pessoa, que ele falou da questão da diferença salarial entre homens e mulheres, e você ainda observa uma diferença salarial entre mulheres brancas e não brancas, e mulheres negras, principalmente, que também é uma diferença gritante que ainda existe no mercado, e que em algum momento isso precisa também ser discutido
e precisa ser resolvido de alguma forma, porque ela executa exatamente o mesmo trabalho e ela recebe muito menos para executar, né? Então, temos aí um outro problema. Ana próxima live, né, Vero? Então, aqui a gente vai emendando aqui. Vai ser uma próxima. E um outro parênteses que eu quero falar também sobre próxima live. A gente está preparando uma sobre você, mulher, protagonista da carreira, que é justamente para que a gente não deixe na mão dos outros decidirem sobre a nossa carreira, né? Então, esse também vai ser um outro webinar que a gente está preparando. Ana Carolina. Opa, que novidade boa! Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos que quiserem responder. Peraí que eu escrevi para não esquecer bom, o perfil de dirigentes nas associações, principalmente na área industrial, são em grande parte mais conservadores, então, com perdão da palavra, old school, digamos assim. Com muitos anos de carreira e muitos anos na presidência ou na diretoria, como atuar e se reafirmar como uma boa profissional, levando em conta a insegurança desses profissionais e o ego que eles têm, né? O ego de não aceitar a sua opinião porque você é uma mulher, porque você é diferente do perfil que eles estavam acostumados ali. Passo a palavra para vocês. Eu posso falar um pouquinho, eu estou mais nesse mundo, né? Eu acho que claramente esses perfis vão ser extintos. Eu sempre falo, né? Com esse mundo virado do avesso, quem não se atualizar, independente de ser conservador, se tem uma mentalidade moderna, quer dizer, o mundo está movendo muito mais rapidamente. Eu acho que a gente vem agora, a gente tem tido um momento de repensar muitos paradigmas. Então, acho que é uma oportunidade. Mas eu vejo, eu entrei na Russell, eu tinha 22 anos, né? E eu tinha que entrevistar executivos muito sêniores, a maioria deles homens de indústria, e eu com certeza tive que superar essas barreiras, né? Porque eu estava no papel de avaliá-los, né? Você imagina. Então, em algum momento da carreira, eu tive que falar, bom, esse é meu trabalho, o que eu sei, né? O meu conteúdo só vai agregar a ele, né? E o que ele vai me trazer vai agregar a mim. Então, nunca sempre colocar num lugar muito de lado, né? Sempre do que de estar submisso, porque uma mulher abaixo de um homem, né, muito mais experiente, ela vai ter outras experiências, eventualmente ela vai ser mãe, isso vai dar um outro repertório para ela vai ter outras experiências que talvez um homem não tivesse. Então, a gente sempre tem que se colocar ali no mesmo lugar na hora de se posicionar. E eu vejo que essa nova geração que hoje está ocupando essas posições, elas estão muito mais abertas. Então, óbvio que você tem exceções, mas eu acho que o mundo está mudando tão rapidamente que assim, quem está olhando ainda os valores passados, né, se tem uma visão muito retrógrada da realidade, eu acho que vai ficar para trás. Esse mundo novo não vai dar muito espaço para isso. Ele vai ficar muito sozinho. Porque hoje o mundo ele exige parcerias, ele exige colaboração, ninguém faz mais nada sozinho. Olha aqui, a gente está tendo essa discussão, quanta gente está aqui, vai levar essas mensagens para os seus grupos. Então, eu vejo uma evolução muito forte nesse sentido. Fabiane, quer comentar um pouco? Não, eu concordo totalmente com o que você falou. Nós, na época, criamos acho que passa muito por os líderes também, né? Que você estava colocando aqui são líderes. E aí volta ao comprometimento da alta diretoria. Nós, nessa época, criamos também um modelo que era Leader of the Future, né? E tinha 10 atributos. O segundo atributo dele era um líder inclusivo. E nós fizemos um comprometimento de escolher pessoas que tivessem essa característica ou que poderiam ser treinadas para essa característica, porque eu não tive isso quando comecei, fui treinado. Lembra a história que te contei? Quando entrei na Dow, fui criado num ambiente que a mulher era secretária. Mas tem pessoas que podem ser resgatadas, podem ser treinadas.
Agora, tem outras, como foi falado, que eles sempre vão olhar para trás. Aí, infelizmente, você tem que tomar a decisão de trocar, porque organizações com líderes antigos que não aplicam essas características que conversávamos aqui, isso é muito difícil manter um time ou manter talento. Mas, sorte, isso está mudando rapidamente. Obrigada, gente. Jorge, sua vez. Jorge está aqui ainda? Acho que não, né? Então, vamos lá para a Elga. Oi, gente. Oi, Elga. Tudo bom? Vocês me ouvem? Boa noite. Obrigada, que prazer, que gostoso. O tempo tá voando, porque tá muito bom ouvir vocês, viu? Eu tenho pensado muito nesse passo de redes para um impacto coletivo mais amplo. E eu gostaria de perguntar a vocês sobre a importância dessas ferramentas que podem liderar processos de transformação, como, por exemplo, mentoria. Compartilhem conosco as experiências de vocês e talvez outras ferramentas que possam nos conduzir dessa discussão de redes para uma discussão de um impacto coletivo mais amplo, quando a gente fala, obviamente, de gênero e diversidade. Obrigada. Simplesmente uma experiência pessoal. Mentorias, você mencionou. A mentoria tradicional funciona muito pouco. Não dá certo, porque acaba sendo um processo que você tem que fazer porque tem que fazer. Eles te colocam uma pessoa, você lida, tem que mentorar, toma um café, escuta a história e com outra parte da cabeça está pensando em outras coisas e acaba não dando certo. O que sim dá certo, na minha experiência, funcionou muito bem porque quebra um pouco essa dinâmica, é a mentoria reversa. Mentoria reversa, quando, em lugar de ter um homem fazendo mentoria de uma mulher, faz o contrário, é uma mulher que faz a mentoria do líder. E aí cria um diálogo totalmente descontracturado, a abordagem é totalmente diferente, quebra um pouco esse gelo de eu sou mentor, vou te guiar, vou te ajudar, e realmente funciona bem. Eu recomendo muito, muito as mentorias diversas para todo tipo de redes. Por exemplo, nós tínhamos uma com millennials, funcionava muito bem. Eu tinha uma mentora de 26 anos. Eu acabava uma sessão de comunicações e eu falava para ela, você gostou da sessão? Foi ótimo, né? Ela falava para mim, um desastre, horrível. Eu falei, mas como assim? Porque ela me dava a perspectiva de uma moça de 26 anos. E um cara velho pensava que estava fazendo a coisa certa. E isso cria uma dinâmica muito boa. Mentoria reversa, para mim, é uma ferramenta ótima para ser organizadas pelas redes. Não por RH, sino por as próprias redes. Muito bom. Tati, você quer comentar alguma coisa? Olha, assim, é que eu acho que eu sou defensora aqui das redes, viu, Elga? Eu acho que você fala do impacto mais amplo e tal, mas eu acho que o impacto das múltiplas redes, no final, ele é tão grande, ele é tão poderoso, assim, que essa turma já nasceu com rede. Então, vocês não sabem o que era o mundo sem tecnologia, sem rede. Não tinha isso aqui. Eu acho isso aqui espetacular. Acho que amplifica de uma forma que não é única, né? Porque são muitas, são várias, mas eu acho que o impacto é muito grande. Assim, acho que hoje eu estou quase assim, achando que é uma vantagem, as minorias estão tão no foco da discussão, a gente tem que se aproveitar disso, levar como uma vantagem, sabe? Eu estou tentando sempre trazer o lado positivo. Eu sou de uma época em que fiz engenharia, tinha 5 mulheres na turma, então o que eu escutei de piada, de que vai fazer engenharia para arrumar marido. Ixi, se a gente entrar por essa linha aqui, o Fabiano falou, tô velha, eu também tô, viu? Porque é outra vibe. A gente hoje, acho que
já tem assim uma série de ferramentas, de possibilidades disponíveis. Assim, eu acho que tá tudo a nosso favor. Essa mensagem que eu acho que queria deixar aqui, a gente está se caminhando para os últimos 5 minutos, tem muito ainda para ser feito, mas nós nunca estivemos tão bem. Então, em vez da gente olhar assim para o mito, né, para o mito do paraíso, daquela perfeição que nunca existiu na realidade, eu acho que assim, a gente está melhor do que a gente nunca esteve. Tem muito para caminhar, mas a gente se imbuir desse espírito positivo e de continuar crescendo, impelido por essa abordagem positiva. Bom, gente, eu vou passar para a próxima, que é a pergunta da Juliana. Gil, tá aí? Estou aqui. Ótimo. Oi, gente, boa noite. Verô, parabéns pela mediação, Suelma, pelas indicações aí dos palestrantes. Maravilhosas vocês sempre. Vocês são escola para mim, tá? Estou aprendendo muito sempre com vocês aí. Eu quero aproveitar o momento político que a gente está vivendo no mundo para fazer umas perguntas que eu acho que vocês podem me acrescentar bastante. Esse mundo agora que está passando por transformações, de debates assim tão importantes como está acontecendo nos Estados Unidos, de posicionamento antirracista, a favor da democracia, e assim, insurgência de movimentos de extrema-direita, e a sociedade pedindo para que as empresas, então, se posicionem. A minha pergunta vai na seguinte ordem. Um RealGov pode se posicionar? Eu falo de questões transversais, eu não falo de partidos políticos, tá? Até porque isso pode atrapalhar bastante o trabalho de um RealGov, mas ele pode ser um ativista. E como as empresas poderiam contratar esse ativista? Esse é um ponto. Né? E, assim, empresas que estão inseridas em ambiente de um ambiente conservador, de um RealGov conservador. Como que a gente poderia transformá-los nesse movimento tão crescente desses millennials todos aí se posicionando? É isso. Nossa, que provocação. Acho que talvez vou dar essa pergunta a Suelma pode responder, né? Porque ela está à frente dessa. Eu só vou dizer uma coisa. Eu acho que o papel do RealGov é agir com muita transparência para fora e para dentro, né? Muito uma visão, não olhar sempre o risco, né, das suas ações, mas as oportunidades. E em relação ao governo, a gente já entendeu que a gente não pode delegar questões, né, estruturantes da sociedade simplesmente para o governo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma agenda muito mais propositiva e de cooperação. O papel das empresas hoje é fundamental para a construção do desenvolvimento econômico, social, e a gente está cada vez mais vendo esses requisitos de um líder, né? Como liderar uma empresa, de novo, não vai ser só liderar aquela empresa, mas todo o impacto que ele tem na sociedade e na relação com o governo. Então, só queria trazer esse ponto da perspectiva da gente que acaba recrutando e avaliando executivos na liderança das empresas. Acho que a Suelma pode falar agora um pouco. Uma pergunta muito, Juliana, muito interessante, e deixa eu falar desse jeito. Eu não consigo ver uma pessoa lidando uma empresa hoje sem uma parceria fortíssima com a ciência do RealGov. Você precisa ter um parceiro de lado que traz a ciência. Por exemplo, se eu fosse uma empresa conservadora, que os valores e a cultura indicam que eu não posso me posicionar, eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia, porque eu posso ficar atrapalhado uma reunião em Brasília, uma rede social, hoje está tudo muito exposto, mas eu preciso de ajuda, uma ciência. Se fosse o contrário, de um high profile, também preciso da ciência. E acho que é aí onde vocês traz sua expertise. 20 anos atrás, quizá não era tão importante. Hoje é fundamental. Você não consegue lidar uma empresa sem RealGov. Por isso, vocês têm que sentir que essa é uma grande oportunidade para vocês, como função. Hoje, mais do que nunca. Eu sou um fã absoluto de vocês.
e da ciência detrás de vocês. Porque às vezes pensa, porque essa empresa conservadora, aqui Helgov, isso não tem... Não, tem uma estratégia para a empresa conservadora. Vocês sabem isso muito melhor do que eu, mas precisa esse apoio, qualquer presidente, qualquer líder da empresa de Helgov. Gente, a gente passou do tempo, mas temos uma última pergunta, que é do Adriano Ferreto. Adriano, você ainda está aqui? Estou aqui. Por favor, então, fica à vontade. 2 minutinhos, no máximo. Tá ótimo. Vou ficar devendo a câmera que eu estou com um problema no celular. Eu vou tentar ser bem... Obrigado, minha querida. Você tentar ser objetiva, afinal, apesar da pergunta ser um pouco complexa, mas é para respostas... qualquer pessoa se sentir bem para nos responder. Hoje em dia a gente ouve muito se falar de diversidade, então as empresas pregam bastante, e essa palavra é muito bonita, porque essa palavra vende, essa palavra é comercial, eu vendo uma responsabilidade social, mas que no fundo eu na verdade uso o que a gente chama de tokenismo, que é um termo que tem sido utilizado para você pegar uma pessoa, transforma ela num token e diz que a sua empresa é diversa. Eu falo especificamente da população que eu faço parte, que trabalho e defendo há muitos anos com políticas públicas, que é a população LGBT. Quando a gente fala de mulheres trans, que tem muita dificuldade no mercado de trabalho, então eu vejo muitas empresas, assim, em geral, falar-se muito de diversidade, mas com poucas, aliás, oportunidade de trabalho para essas pessoas. E aí o questionamento é como a gente consegue furar isso, como a gente consegue ultrapassar isso, ou eu vejo muito aqui no LinkedIn pessoas LGBTs cuidando da parte de diversidade da empresa, como se as pessoas só tivessem capacidade para esse tipo de situação. Vou contratar uma mulher trans para discutir dentro da empresa, mas às vezes ela é uma engenheira, às vezes ela é uma cientista, enfim, também tem isso de você achar que existem ainda trabalhos só para mulheres, trabalhos só para LGBTs, aí esse trabalho aqui de igualdade racial é só para negros, quer dizer, essas pessoas só sabem fazer isso, né? Não... Então, a minha dificuldade hoje nas empresas de conseguir entender é furar essa parte da tal diversidade que não parece tão diversa assim. Acho que eu consegui resumir o máximo da minha pergunta. Muitos pontos para refletir nesse webinar, gente. Precisamos de uns 3 sobre esse tema, pelo visto. Eu vejo esse movimento mais do LGBT, a gente viu em grandes empresas, de novo, principalmente as multinacionais, que a gente sempre está um pouco mais atrás no tempo, e que foi criando grupos, né? Então, muitas das empresas começaram a criar grupos de discussão. Outro dia eu fui com a Tati numa reunião numa grande empresa de tecnologia e chegava lá, tinha tinha a bandeira do arco-íris, mas tinha trans, tinha, quer dizer, tinha a CEO falando muito claramente, chamou para a mesa para discutir com a gente, que está lidando muito com alto nível, né? Todo esse grupo mais diverso. Então, eu diria assim, a gente tem menos visibilidade desse início da jornada, mas uma coisa que eu recomendo é criar grupos e para vocês fortalecerem dentro da empresa. Eu tenho a sorte de estar numa empresa onde no comitê executivo a gente tem, além de mulheres, a gente tem perfil LGBT, a gente tem várias nacionalidades. Então, eu, por exemplo, que também faço parte da comunidade LGBT, vamos dizer assim, eu tenho essa ressonância e sou representada dentro da companhia, mas é uma exceção, eu diria, né, dentro de um grupo. A gente vê isso em grupos maiores, em grupos de multinacionais, estimulando mais essa discussão e provocando justamente esse ponto, quer dizer, RH, então, é um ambiente mais diverso, cabe todo tipo de gente? Não, você pode ter isso em finanças, você pode ter isso na área de jurídica, mas quando a gente está em grupo, eu acho que a gente consegue ocupar melhor esse espaço, né? Então, muito da rede da solidariedade que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer em várias esferas.
Mas é uma longa jornada. Então, eu acho que encontrar os caminhos e encontrar espaço onde esses grupos tenham voz ativa. Fabiana, gostaria de comentar um pouquinho até pela sua experiência? E tem muitas histórias. Ele estava lembrando agora a primeira vez que nós contratamos uma pessoa trans na Nadal, foi há 4 anos atrás. O difícil que foi lá, eu lembro, por exemplo, eu convidava ela para tomar um café no refeitório, né? E eu lembro, 3 vezes mandei o convite, 3 vezes ela rejeitou, não aceitava. Eu falei, como? Não quer tomar um café com o presidente? Qual que é o problema? O que estou fazendo errado? Aí enviei um enviado aí para conversar com ela. Ela tinha vergonha, não de mim, tinha vergonha de se expor no refeitório perante das pessoas. Me tocou muito isso, porque você, puta, como nós aqui, que falamos de valores, falamos de muita coisa, discursos, né? Temos uma pessoa que sente vergonha de tomar um café perante do resto. E aí que você pode fazer? Conta a história, toca a parte pessoal. Essas pessoas têm que saber o que está acontecendo. E quando você mexe no nervo humano, as pessoas são mais inclusivas, são mais empáticas. E aos poucos você vai criando esse espaço. Nada mais forte que contar histórias pessoais, que conhecer outra pessoa. A gente se conhece pouco nas organizações. Mas quando você conhece quem tem detrás do escritório, quem tem detrás de uma função, começa a gerar essa empatia. Como a Mariana falou, demora muito tempo. É um processo que precisa persistência, consistência e paciência. Se você não tiver, e resiliência também. Se não tiver isso, demora anos, décadas, mas vale a pena. Bom, gente, a gente passou super do horário, porque realmente acho que é uma grande discussão. Eu queria só agradecer a Tatiana, agradecer a Mariane pela presença e pela disponibilidade em estar aqui discutindo com a gente. Teremos outros webinars, inclusive sobre este tema, que acho que também vocês poderão participar, serão super bem-vindas. E aí, para encerrar, Fabiana, veio uma última pergunta que eu não queria fazer, mas assim, quando eu li a pergunta, eu falei, não posso deixar passar. Então, eu quero encerrar com você, já também agradecendo a sua disponibilidade em compartilhar com a gente toda essa sua experiência. E a pergunta que veio da Natália Pedrosa foi o seguinte: ela queria saber de você se você já presenciou algum tipo de preconceito ou machismo em relação a uma profissional de Helgov, e como a gente poderia reeducar os homens desse universo, seja com treinamentos, com forma de falar, para que realmente cada vez que esses homens também presenciem esse momento de preconceito ou de machismo com uma mulher, que eles também possam reagir. Acho que é uma boa pergunta. Eu presenciei muitos e, infelizmente, fez parte de muitos também. Por quê? Porque nós temos esse bias inconsciente. Você atua, às vezes, sem saber. Eu poderia te falar que eu faço tudo perfeito, que sou diverso, inclusivo, mas, às vezes, você tem um momento que esse bias inconsciente te ataca e você não deixa espaço. Posso te contar milhares de histórias, mas qual é que é importante? Importante você reconhecer ou ter alguém de lado que te fala, putz, sabe, Fabian, esse comentário que você fez lá não ajudou. E aí você dá assim que você aprende. Então, criar uma cultura, um ambiente onde você tenha liberdade de falar para outro isso que não foi inclusivo, porque nós fazemos isso o tempo todo. Faz parte. Nós fizemos um estudo, tem um teste sobre unconscious bias muito famoso da Universidade de Harvard, que nós obrigamos a todos os líderes a fazer. Eu fiz todos os anos, sabendo que tenho que melhorar, nunca conseguia o melhor ranking. Por quê? Porque está feito de um jeito que você tem essa parte inconsciente que não controla. Então, é uma jornada, como foi falado aqui, é importante criar um ambiente onde as pessoas possam te expressar, particularmente os homens, e que a mulher sinta a vontade de falar, putz, esse comentário não ajudou, ou não foi inclusivo. Porque todos, por mais discurso, por mais que nos esforçamos, temos esse unconscious bias. O bom que, como falou Mariana, estamos muito melhor que faz tempo, e daqui a 10 anos estaremos ainda muito melhor, porque é uma jornada muito positiva. Sou muito otimista a respeito dessa evolução da sociedade nesse caminho de inclusão.
Gente, muito obrigada. Meninas, muito obrigada também pela presença de vocês. Obrigada por todos os participantes que ficaram até agora, né? 1h40 que a gente está discutindo. E aí fiquem de olho, a gente vai divulgar os outros webinars que nós vamos fazer. Participem, é uma discussão, acho que muito importante, muito relevante. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada por tudo a todos. Foi demais. Parabéns, Verônica. Boa noite, gente. Boa noite.